Casa é sua. Boa noite. É uma alegria estar aqui. Agradecemos a Jesus a oportunidade. Pedimos que os benfeitores nos ajudem a ser mais enriquecidos. Bom, eu vou falar de renovação. Nós estamos em tempo de renovação, né? Estamos passando por mudanças, planeta de provas e expiações para a regeneração. A rotina do dia a dia faz com que a gente fique de tal forma impregnados da materialidade que parece que a vida se reduz a isso que nós vivemos. Essa rotina, né, diária na materialidade faz a pessoa acreditar que não tem nada além disso. E acontece o que a gente chama de identificação. A pessoa se identifica com a sua rotina, com os seus afazeres, com a materialidade e de alguma forma ele perde contato com a transcendência da vida. Nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão, porque essa falta de contato com a espiritualidade deixa o indivíduo vazio de espiritualidade. Parece estranho isso, não é? Mas assim como nós pensamos que podemos estar encharcados de fluidos materiais, como diz Allan Kardec, também existem os fluidos espirituais, que deixa a pessoa mais leve, mais lúcida, mais senhora de si mesma. Então, isso faz com que a pessoa também perca de vista que ela está aqui temporariamente. Os benfeitores falam que a nossa estada aqui é muito breve. Uma existência de 50, 60, 80 anos é muito breve em relação à espiritualidade, né? Mas aí que está. A duração parece demorar muito por causa dessa identificação com a materialidade. E parece que é o infinito, parece que nunca vai acabar, que nós vamos ficar aqui a vida toda. E vamos, né? Pelo menos nessa vida. Bom, Joana de Ângeles, no livro chamado Liberta-te do Mal, que é a mentora do Divaldo Pereira Franco, ela fala que o Espiritismo nos informa que a vida é causal. A vida do espírito, ou melhor, o mundo espiritual é causal. O que isso quer dizer? Que nós procedemos da vida espiritual. Nós estamos no corpo físico, no mundo material, mas nós não somos aquilo. O mundo causal, onde tudo começa, a origem de tudo, é a vida espiritual. Vocês vejam a loucura do que é estar identificado com o corpo, que quando alguém morre, parece que ela está sendo punida. E nós falamos com pesar, nossa, coitada, ou coitado, tal pessoa desencarnou. Em vez de dizer, graças a Deus, olha que legal, ela está voltando para a vida espiritual. Está voltando para a vida, para a realidade. Aqui é uma cópia muito imperfeita da vida espiritual. Mas para nós parece a única realidade. É claro que aí mora os medos, as incertezas que nós carregamos e faz com que o indivíduo tenha suas dúvidas sobre a transcendência da vida, sobre a espiritualidade. Né? Essa dúvida e incerteza não deixa de ser um reforço nessa ligação com a materialidade. E o que a gente pode pensar também é que essa identificação com a materialidade distorce as nossas percepções. Nós enxergamos a vida por uma fresta e parece que nós estamos vendo toda a realidade. Nós vemos só um pedacinho e parece que é tudo. E o pior disso tudo é que muitos de nós nos acostumamos com isso. Eu lembro de um psicólogo francês, da psicologia transpessoal, ele falando do complexo de Jonas, que Jonas, no Antigo Testamento, ele foi convidado por Deus para uma tarefa. Quando ele soube que tinha sido convocado por Deus, ele
deu fora, ele fugiu de Deus, né? E o psicólogo Maslow, ele tira dessa fuga do Jonas algo que acontece conosco. Ele vai falar: nós também fugimos da nossa grandeza, nós fugimos da nossa vocação, que foi o que Jonas fez. Ele fugiu da vocação ou do convite de Deus. E o psicólogo francês que eu falei, ele vai falar que o homem, então, ele prefere ficar deitado. Ele tem medo da sua grandeza, ele prefere ficar deitado. E ele fica. Ele não aceita o convite da transcendência. A transcendência, então, o assusta. Nós precisamos começar a fazer exercícios de desligamento da materialidade, porque, olha, todos nós aqui pode partir daqui a pouco. Nada nos retém aqui mais do que o necessário. Nós somos, como diz Joana de Ângeles, seres imortais. Nós não somos corpos mortais. O corpo é mortal, mas nós somos imortais. Em vez de se identificar com a materialidade, nós temos que nos identificar com a imortalidade. Isso significa o indivíduo estar ciente, cônscio da sua transcendência, da sua espiritualidade, da sua imortalidade, né? E isso certamente é uma vacina contra o medo da morte e vários outros medos, porque nós sabemos que nunca vamos acabar e somos eternos. E a implicação disso é o indivíduo ter uma outra consciência da vida, ele ser mais ele mesmo, superar esses medos, essas incertezas, esses conflitos interiores que dificulta até ter uma vida satisfatória, porque nós somos permeados pelo medo, pelas incertezas, pelas dúvidas, pelos tormentos pessoais. Tem uma colocação de Joana de Ângeles, um outro livro dela, chamado Psicologia da Gratidão, que ela diz que a pessoa, quando amadurece, ela tem plena confiança em Deus e se deixa seguir pelas diretrizes divinas. Qual que é o oposto disso? Nós nos deixamos seguir pelo ego e não pelas diretrizes divinas. E o ego está cheio de tormentos, conflitos, tem uma visão bastante reduzida da vida. E nós somos guiados por esse aparelho psíquico, o ego. Não é? Então nós vemos problemas em todos os lugares, perseguições, duelos, uma série de coisas. É uma visão bem estreita mesmo da vida. E ainda algumas pessoas arrogantes dizem que isso é a vida, né? Ela está tão condicionada que ela não consegue nem perceber o que está acontecendo. E ela fala: isso é a vida. Aquilo que ele enxerga é a vida. Bom, e Joana de Ângeles fala também que o Espiritismo, além de falar da nossa imortalidade, fala da multi-existencialidade, da reencarnação. Aí a gente começa a entender algumas coisas. Se nós somos multi-existenciais, esta não é a primeira vida. Esta é a continuação de outras vidas. E quando nós reencarnamos nesta vida, a vida é bem influenciada pelas vidas anteriores. As nossas realizações anteriores, as conquistas, tanto positivas como negativas, estão no nosso inconsciente. Digamos que estão nos nossos arquivos. Está tudo lá. Imagina tudo que você fez em milhares de existências, estão tudo na sua mente. Em cores, com sons, com imagens, com emoções, tudo vivo do jeito que aconteceu. E quando nós vamos reencarnar, nós trazemos essa bagagem que vai refletir na formação do novo corpo. Então, se o indivíduo nasce numa família que tem alguma doença hereditária, ele vai ter essa doença não por causa da família, mas porque ele já tem no perispírito dele. Ele vai, porque a reencarnação é programada. Ele vai nascer naquela família que tem a tendência hereditária. Não é que ele nasce lá, ele cai de gaiato lá
e adquire uma doença que não tem nada a ver com ele. Não, ele já está doente antes de reencarnar, já está no perispírito. Então ele reencarna e vai herdar dos seus pais determinada doença. Então, o meio social também que nós vamos nascer, o corpo, a cultura, tudo isso faz parte da programação reencarnatória. Portanto, ao nascer, nós trazemos quem somos. Então, não vale mais, depois desse esclarecimento, elucidação do Espiritismo, se colocar como vítima da vida. É muito fácil, né? Eu sou assim porque meu pai não me pegava no colo. Porque meu pai me comparava com os meus irmãos, então eu sou neurótico por causa disso. Nós somos porque já trazemos a neurose. O meio pode facilitar, né? Assim como agora nós estamos construindo aspectos da personalidade que podem ser sadios, como doentios patológicos. Cada um sabe o que está fazendo na sua vida. Dentro dessa linha de pensamento, algumas pessoas podem dizer: mas eu não estou fazendo nada, não estou fazendo nada de mal, como se não fazer o mal fosse o bem. A partir do momento que nós temos consciência, nós temos responsabilidade conosco. Aqueles que estão em cima do muro se gabando que não fazem nada, que em outro momento eu penso nisso, isso tudo vai pesar bastante, porque ele tem consciência. A partir do momento que nós temos consciência, a lei de causa e efeito vige em nossas vidas. Não dá mais para o indivíduo se esquivar. E isso não é uma punição, né? Então agora você sabe, agora você paga. Não é isso. É proposta de crescimento, de amadurecimento, de responsabilidade com a sua própria existência. Allan Kardec fala: não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Quando nós não fazemos o bem, nós estamos deixando que o mal se prolifere. Então, a pessoa que já acordou, ela precisa aprender a fazer o bem. Bom, então Joana de Ângeles fala da imortalidade, da multiexistencialidade ou da reencarnação. E, como eu falei no começo, a nossa identificação com o corpo e com as questões sociais, materiais, faz com que a gente reduza a vida a estas questões. Então nós precisamos aprender a nos desapegar ou nos desidentificar, né? E identificar ou nos ligar com a nossa transcendência, com o espírito que nós somos. Bom, essa colocação mostra que nós não somos filhos do acaso, né? Não existe acaso, não existe sorte nem azar, existem realizações. Uma pessoa pode dizer que ela tem azar porque ela nasceu numa família inamistosa, atormentada, mas aí volta àquilo que dissemos anteriormente: ela não tem azar, ela tinha vinculação com essa família, ou ela tem algum resgate para nascer nessa família inamistosa. Então não foi azar, foi as suas realizações anteriores que a levaram até lá, né? E também, aí pensando na questão da responsabilidade, quando nós acertamos, quando nós fazemos coisas boas, construtivas, que o Espiritismo vai chamar de caridade, que é a moral que Jesus propõe, nós geramos merecimento. Geramos, na lei de causa e efeito, resultados positivos. Uma pessoa que é ética, que faz o bem, que pensa no bem dos outros, esta pessoa vai gerando condições onde ela pode escolher um corpo sativo, pode escolher relacionamentos mais construtivos. Você pega uma pessoa que está totalmente desequilibrada por um crime que ela praticou, ela vai ter uma reencarnação compulsória. Ela não escolhe nada, ela não opina nada onde ela quer nascer, ela vai ser colocada numa situação por causa do estado de desequilíbrio dela. E o oposto disso, uma pessoa totalmente equilibrada, que já trabalhou para o seu crescimento, ela escolhe quais são as condições que ela quer nascer. E aí tem um suposto paradoxo, né?
Eu falei de escolher condições legais, mas isso pode dar também, pode acirrar o egoísmo da pessoa, ou a vaidade. E a pessoa pode dizer, pô, que legal, então vou trabalhar bastante, fazer bastante caridade para escolher um corpo perfeito, uma condição financeira bastante legal, pais super nutritivos, construtivos, mas aí vem um suposto paradoxo. Quando a pessoa evolui, estas questões são secundárias. A pessoa evoluída quer ajudar o menos evoluído. Então, em vez da pessoa nascer com a alma gêmea, se existisse, ela vai nascer com uma pessoa complicada, ela vai se consorciar com uma pessoa complicada. Com a alma penada. Com a alma penada, em vez de boa colocação. Ela vai tirar do umbral, vai pegar ela toda descabelada ou descabelado, todo patológico, e vai ter como filho ou como esposo ou esposa. Né? No nosso estado de ego, às vezes não dá para entender isso, porque predomina o egoísmo, o egocentrismo, os interesses pessoais. Então nós achamos que felicidade é ter um corpo perfeito, ter muita grana, bastante títulos, fazer muitas viagens e por aí afora. Tudo isso é legal. Tudo isso pode ajudar no crescimento da pessoa, mas a vida não se resume nisso. O indivíduo pode ter necessidades evolutivas de ficar numa subprofissão, às vezes a vida inteira ganhando quase nada, passando um sacrifício danado, porque aquela experiência está talhando a alma do indivíduo, aonde ele precisa. Está tirando as fantasias da arrogância que ele tinha antes de se achar melhor do que os outros. E essa experiência vem pacificar o seu mundo interno, e esse bem-estar subjetivo é inigualável com as questões sociais, com a riqueza, as coisas materiais do modo geral. Né? Então, algumas coisas vão mudando. A gente vê, é muito comum encontrarmos pessoas no centro espírita e dizer, né, eu não pedi para nascer pobre, eu não pedi para nascer nesse corpo. E briga às vezes com os pais, né? Tem uns que entregam as suas vidas aos seus pais, vocês que cuidem de mim. Vocês me colocaram no mundo, agora me dá dinheiro para fazer as coisas e tal. E a gente sabe que realmente ele não pediu para nascer lá, ele implorou, ele chorou, mas é que ele não lembra. E ele acha que os outros têm que cuidar dele. Então, nós temos que pensar que houve uma programação e que nós estamos no lugar certo e não ficar brigando por esse lugar. Porque esta briga, sim, pode ocasionar uma reencarnação bastante complicada, porque o indivíduo está gerando, na lei de causa e efeito, ele está gerando consequências. Então, se ele está desdenhando a mãe, o pai, maltratando, desprezando, desvalorizando, então ele está gerando restrições no seu processo evolutivo. Então, quando você vê uma pessoa nascer como órfão, em condições de inaceitação, porque tem uns que aceitam porque são mais maduros, sabem que aquilo é um benefício para ele, aqueles que não aceitam, o sentimento de rejeição é terrível, não é? Mas é um sentimento que vai trabalhar lá dentro as entranhas da pessoa, para ela saber valorizar outras coisas que não está sabendo valorizar. E nessa sociedade patológica de consumo utilitarista, nós aprendemos a reclamar do que é bom. Aprendemos a reclamar. Brigamos com uma série de condições e os benfeitores vão falar que nós temos a ousadia de falar que sofrimentos, dificuldades são problemas. Na visão espiritual, são bênçãos, são oportunidades, são medicamentos. Você pega uma pessoa que, às vezes, é muito intelectual e usa esse conhecimento para uma série de coisas, para prejudicar os outros, ela está usando o talento dela de forma nociva. E se ela continua usando desse modo, ela vai se comprometendo por causa da lei de causa e efeito.
Quando uma pessoa, às vezes, tem um AVC, é o remédio que ela precisa para ela não se comprometer. Quanto tempo ela fica com AVC? Bastante comprometida. Mais 10 anos? Mais 50 anos? Se ela prejudicasse mais 50 pessoas, ela ficaria mais quanto tempo para resolver aquilo? 500 anos? 1000 anos? Então, são medicamentos preciosos ou recursos valiosos para a melhoria do indivíduo. Como eu falei, nós aprendemos a reclamar bastante e isso é herdado de pais para filhos, não é? A criança, desde pequena, está escutando a mãe e o pai reclamando. A mãe reclamando do pai, ou o pai reclamando do chefe, alguém reclamando de alguém. E a criança vai aprendendo a reclamar. O meio dela enfrentar a vida é reclamar. E ela se permite reclamar de coisas boas que estão acontecendo com ela, que provavelmente ela pediu antes de nascer. E o que diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Que quando o indivíduo não é resignado na prova, ele tem que repetir. Repetir, porque não aprendeu. Porque se ele não aprendeu, ele vai reincidir no erro. Então ele precisa aprender. E quantas vezes ele vai ter que passar pela experiência? Nós podemos ser rebeldes o quanto quisermos, arrogantes, dizer que eu faço, desfaço, mas a vida nos coloca no lugar. E isso não essa didática da vida não é nenhuma punição. Porque Deus não pune, não é? E fala para o indivíduo, você vai nascer com deficiência mental. Não, é o indivíduo que já está atormentado com a culpa de ter feito alguma coisa muito grave. Ele se atormenta e vai nascer atormentado, não é? Bom, deixa eu pegar aqui, senão eu fujo de alguns assuntos. A finalidade da existência, diferente dessa visão equivocada que algumas pessoas têm, e mesmo espíritas, que algumas pessoas dizem que nós estamos aqui só para pagar e para sofrer, né? Nós estamos aqui para evoluir. O resgate é consequência dos equívocos do passado. Faz parte do pacote, né? O objetivo principal é evolução, é crescimento pessoal, desenvolver as qualidades. Concomitantemente, nós vamos reparando os erros cometidos. É como você está na faculdade fazendo um curso, tem que resolver as DPs. Você pode resolver nesse mesmo semestre, no outro, só que o resgate às vezes não dá para deixar para outra. Depende, às vezes sim. Tem casos que o indivíduo não está preparado. Vocês imaginam o seguinte: quando é programado a reencarnação, os benfeitores avaliam todas as condições do indivíduo, a sua ficha evolutiva, o seu mapa kármico, as suas tendências, as suas aptidões, todo o seu histórico para saber o que ele é capaz ou não de realizar. E quando é programado a reencarnação, ele passa por treinamento para ver se ele está apto para a empreitada, né? É conversado com os benfeitores alertam se ele está pedindo um compromisso maior do que as suas possibilidades, tudo isso é feito, né? Então nós não estamos desamparados, nós reencarnamos em condições de enfrentar o que precisamos. Eu ia falar alguma coisa que fugiu, eu ia fazer uma ponte com isso, deixa eu ver se eu vejo aqui o que é. Sim, desenvolver as qualidades. Então, o indivíduo ele reencarna com um programa, um planejamento de resolver algumas coisas, algumas pendências, e ao mesmo tempo desenvolver as suas qualidades, né? E os benfeitores falam que o índice de fracasso reencarnatório é muito grande. É muito grande. O indivíduo passou por preparação, recebeu orientações. Vocês vejam que benfeitores geneticistas vão trabalhar a questão da genética, psicólogos, sociólogos, para trabalhar a questão social, familiar, tudo isso. E mesmo assim a pessoa fracassa. Aí a gente volta lá no começo da nossa fala. Se nós estivermos encharcados de materialidade, nós perdemos a lucidez. O Dr. Bezerra de Menezes,
ele fala que o nosso corpo é como um escafandro. É como se estivesse dentro do mar com aquela roupa pesada, movimentos lerdos, pouca visibilidade, quase nenhuma lucidez. É esse o nosso estado dentro do corpo. E nós achamos que temos uma lucidez, uma clareza mental, uma capacidade. Agora vocês imaginem a hora que nós saímos do corpo. A beleza que é, a bênção que é, as nossas capacidades. Então, nós precisamos tomar cuidado com essas restrições psíquicas, porque o que acontece? Quando nós estamos desvalidos das nossas capacidades, nós temos menos capacidade de apreensão, de discernimento, de ponderação, de avaliar o que é melhor do que o que não é. E isso muitas vezes gera fora os conflitos interiores, né? O indivíduo não sabe o que fazer com a vida, não sabe o que é certo e o que é errado. E aí, se ele não sabe o que é certo e o que é errado, ele pode ficar detido na massificação. Ele faz o que todo mundo faz, porque ele aprendeu sempre assim. Quantos de nós até hoje seguimos os passos dos nossos pais? Ainda não cortamos o cordão umbilical. Tudo que a pessoa vai fazer, ela tem que pensar nos pais, tem que pedir autorização, alguma coisa, né? Então, como que ficam nossos potenciais subdesenvolvidos? As dificuldades existenciais fazem parte do cardápio evolutivo, diz Joana de Argis, efeitos dos comportamentos doentios do passado. Está aqui. Essa colocação do Espiritismo vai bem longe da visão da ciência materialista. Para a ciência materialista, eu vou falar da minha área, da psicologia, tudo começa no nascimento, a partir do nascimento. E pode começar um pouco antes, com a formação da família. Mas, a partir do nascimento, a criança vai receber influências do seu meio social, dos seus pais, da educação, etc. E tudo deveria começar ali. Só que naquele momento que a criança nasce, ela já traz uma bagagem milenar. As tendências, aptidões, capacidades, bloqueios, já estão todos ali, né? Os familiares poderão favorecer algumas coisas ou não. Aí nós vemos a importância dos pais que têm consciência disso, de dar um tratamento diferente para os seus filhos. Vocês vejam, é um absurdo, né? O indivíduo, ele compra um notebook, vem o manual, que ele demora um mês para ler aquilo lá. Se conseguir, né? Só um mês. E nós não temos não fazemos nenhum curso de melhorar alguns aspectos pessoais. Os pais não fazem cursos de pais. Não lê uma revista de orientação como cuidar dos filhos. Vai tudo no chute ou repetindo o que aprendeu com os pais, né? E aí acaba repetindo patologias, doenças, visões viciadas, etc. Você veja a falta de compromisso com o seu e com o crescimento da outra pessoa. Falta de consciência, de responsabilidade. Agora, o que nós sabemos? Que os pais são responsáveis pelo que lhes toca na educação dos filhos, né? Aqueles filhos que se desviam por descuidos dos pais, eles vão responder por isso, né? E aí não adianta toda a nossa lógica, todo o nosso discurso, porque está tudo gravado na nossa consciência, o que nós fizemos ou não fizemos, né? Não é isso uma punição. A lei de ação e reação, de causa e efeito, o objetivo é educar a pessoa. Ela sente nela mesma os efeitos das suas ações. Já que ela não consegue mentalmente entender ou buscar compreensão sobre isso, as consequências dos seus atos reverberam na sua própria existência. Então, imagine o seguinte, você desenhou um filho, eu estou lembrando aqui de um caso, de um livro da irmã Cidufo, que a mãe, ela tinha uma dificuldade muito grande com a filha, elas não se davam, brigavam o tempo todo. Quando essa mãe desencarnou, foi para a vida espiritual, e conversou com os benfeitores espirituais. Ela tinha certeza que os atritos com a filha
era porque elas eram inimigas no passado. Para ela, isso seria uma justificativa. E os benfeitores olharam nas fichas delas e não era. Não era, a inimizade delas não era por causa de coisas do passado. Era porque a mãe na gravidez estava rejeitando a gravidez. Ela rejeitava, não queria ter aquela filha de jeito nenhum, queria atrapalhar os negócios dela. E esse receio, esse medo, essa rejeição pegou a filha. E o que acontece? O psiquismo da criança está indefeso. Então, recebeu estímulos de rejeição. E essa rejeição na mente da criança fez ela lembrar de rejeições anteriores. Porque a nossa mente, olha, para vir coisas do passado, a gente tem que tomar cuidado. Porque vem uma avalanche de memórias que a gente não suporta. E ela veio, né, essa carga de memórias, de rejeições, que deixou ela praticamente desequilibrada. Então, a mãe, egoisticamente, pensando somente nela, gerou esses tormentos na filha. Os pais, quando saem da vida espiritual, eles se responsabilizam, eles são orientados pelos benfeitores sobre a maternidade, paternidade, as responsabilidades. Aí, quando a gente entra aqui, entra nessa onda patológica do fazer o que todo mundo faz, né? E acaba se perdendo nos seus afazeres. Bom, então a benfeitora fala que as dificuldades fazem parte do cardápio evolutivo, efeitos dos comportamentos passados. Então, a gente pode ver assim, digamos que você tenha dificuldade na área profissional. Você pegue um chefe que é um déspota. Provavelmente você tem ligação com esse chefe. É alguém do passado. É um parente difícil, uma dificuldade que a pessoa enfrenta hoje. Os conflitos que nós possamos carregar internamente, dificuldades de se relacionar, de se socializar, reflexos do passado. Agora, por que a vida se apresenta desse modo? Nós estamos num planeta de expiação e prova, ainda é imperfeito, temos as nossas imperfeições, então não fica difícil responder porque que as coisas ainda são assim, né? Agora, o que nos impede de melhorar? Estas dificuldades que ela fala da existência, eles não são problemas em si mesmos destituídos de um valor. Estas dificuldades, elas fazem, quando o indivíduo enfrenta a dificuldade, ele usa os seus conhecimentos para resolver situações. E o uso dessas capacidades faz ele se desenvolver. Então, tem uma finalidade de crescimento. Se nós não tivermos estímulos, se nós não tivermos dificuldades ainda, nós não conseguimos desenvolver as nossas capacidades. Ainda. Agora, isso faz pensar também o grau de dificuldade que nós temos com algumas questões agora, dá para fazer uma inferência do que aconteceu no passado. Então, qual é a sua área mais difícil? É a área afetiva? A área profissional? A área social? É uma coisa difícil de transpor, que causa muita angústia? Então, dá para fazer uma leitura do que houve no passado, não é? E agora tentar superar, embora seja difícil, mas qual é o investimento que nós fazemos para superar isso que é tão importante? E Joana de Ângeles fala que então, que houve comprometimento de natureza moral nossa, prejudicando o próximo e a si mesmo. O próximo e a si mesmo. Prejuízo pessoal, o que pode ter acontecido? Vícios que acabaram com o nosso corpo e também gerou relações tumultuadas por causa do vício, sustentar o vício. Culpa,
né? O indivíduo pode trazer culpas atormentadoras. A culpa, ela pode gerar uma auto-obsessão, porque a pessoa fica pensando obsessivamente na culpa. A culpa é resultado de um erro, de um crime. Tem o crime, o erro gera uma culpa. A culpa gera um remorso que tortura a pessoa. Aí aparece a auto-obsessão. A auto-obsessão é a pessoa ficar revendo o erro que ela cometeu. Ela não consegue parar de pensar naquela situação. E quanto mais ela pensa, menos controle ela tem, porque aquilo gera emoções, geram excitação mental, geram tormentos diversos. E a auto-obsessão, que nós sabemos, é porta para a obsessão espiritual. O obsessor chega, vê que você está tendo aqueles pensamentos tortuosos, ele enriquece a nossa tela mental com imagens mais perturbadoras, deixando a pessoa bastante perturbada. Então nós temos que aprender a nos perdoar. Olha só, Joana de Ângeles vai falar que essa ideia da culpa, ela está muito relacionada com o pecado original. Na visão do pecado original, o indivíduo já nasce pecaminoso. E como pecaminoso, ele não tem muita alternativa senão sofrer. Ele tem que ser punido para se redimir. Então, essa bagunça fica dentro da cabeça, da nossa cabeça, quando nós temos uma culpa. Às vezes o indivíduo não consegue sair da culpa, porque ele fica pensando nela, tentando resolver a culpa, e quanto mais pensa na culpa, mais preso fica na culpa, e ele não consegue sair. É a auto-obsessão. E o prejuízo que possamos ter trazido para terceiros? Adultério. Vocês vejam, na sociedade patológica é quase normal. E o indivíduo que é indagado sobre isso pelos amigos ou pelas amigas, ele diz: o quê? Você ainda não traiu sua esposa, seu marido? Mas nossa, isso é tão natural. E a pessoa se sente desadaptada, ela fica sem graça. Então não trair, vou dar um jeito de me tornar mais adaptado à sociedade patológica. E o indivíduo se vê obrigado, às vezes, a fazer coisas que não tem nada a ver com seus valores, né? Difamação. Você pega na internet, é muito fácil pessoas falarem mal de outras como se ficasse por isso mesmo. A lei de ação e reação também funciona com o indivíduo que está usando a internet, né? Não é só em outras situações. Todas as nossas ações destrutivas que têm consequências têm a responsabilidade do indivíduo. Exploração, você pega um empregador que explora os seus empregados, ou o marido que faz isso com a mulher, ou a mulher com o marido, ou com os filhos, né? São prejuízos que nós estamos causando a outrem, que vai repercutir no próprio indivíduo. Então, se na sociedade patológica essas coisas são normais, na lei de causa e efeito não é, né? E o normal aqui é o que a psicologia chama de normose, a patologia do normal. Parece que quando todo mundo faz muitas coisas, parece que é normal. E não é. Nós não temos que nos basear no consenso que a maioria faz. Aí vem os valores morais da pessoa. Mário. Oi. Eu vou fazer uma pergunta. Isso. Fazer que esse espírito que sai do corpo, que sai da cama, ou não? Como que é? Quando ele se dissolve, o que acontece? Que sai o espírito que sai do corpo do outro. Aí o que ele sai da cama? O espírito sai, ele sai do corpo, o corpo fica na cama. Não, do outro. Outro? O espírito deita. Sim. Aí o espírito deita, ele sai do corpo do outro. Não, ele sai do corpo dele. Dele mesmo. É dele mesmo. Bom, aí Joana de Ângeles vai dizer: na condição de semeador, nós colhemos o que produzimos.
sendo sempre convidado a retornar pelos campos da ação executada, aquilo que nós fizemos. É o que André Luiz também chama de recapitulação. Às vezes nós temos que recapitular, passar novamente pela experiência quando ela não foi assimilada, a fim de reunir os bons e os maus frutos que ficaram aguardando, não é? Nas experiências diversas que nós estamos vivenciando. O que nós extraímos delas? Como que nós transformamos isso em patrimônio pessoal? Bom, essa colocação desassossega as pessoas que não querem compromisso com a evolução, não é? Que o indivíduo tem que retomar esses caminhos que ele fez. As pessoas que não querem tomar contato com isso é para dar continuidade ao que já está fazendo e que tem algum ganho, algum prazer com isso. O conhecimento espírita propõe a renovação do indivíduo que vem tardando a sua recuperação moral. Nós podemos melhorar o nosso intelecto e as nossas emoções. Por exemplo, o indivíduo pode se equilibrar emocionalmente, e isso faz bem para a personalidade, que pode até trazer mais lucidez, porque as alterações emocionais deixam a pessoa menos lúcida. E o intelecto, a razão, faz com que ele tenha uma visão, um discernimento da vida, uma visão mais ampla, né? Agora, o principal que nós precisamos trabalhar, e que ele vem depois do desenvolvimento intelectual e emocional, é o desenvolvimento moral. É aí que a coisa pega. A obsessão se dá por causa do comportamento imoral, ou da falta do uso do moral, né? Então, a moral de Jesus é a caridade, é não fazer ao outro o que nós não queremos para nós, é fazer o bem. Agora, numa sociedade competitiva, consumista, que parece que a vida se dá aí, nessa competição, nas realizações, nas conquistas, passando por cima dos outros, sem ética, parece que é aí que a coisa funciona, a vida funciona. Então o indivíduo dificilmente pensa em querer o bem do seu competidor, do seu colega que está no mesmo páreo. Na vida social, quando somos xingados por alguém no carro, enfim, em várias situações. Como nos comportamos? Esse comportamento moral também é aprendido através do exercício, não é? Então, eu posso ter o desejo de agredir alguém e eu contenho esse impulso de agressão. Quanto mais eu vou fazendo isso, mais domínio eu vou tendo sobre meus impulsos automáticos. Eu não posso deixar que esses impulsos eles tomem conta da minha personalidade, né? Então, por exemplo, quando o Espiritismo propõe fazer o bem, fala fora da caridade não há salvação, algumas pessoas se veem em apuros dizendo, mas eu não sinto ainda amor para fazer o bem. Mas é assim mesmo. O amor se aprende. Você faz o bem não gostando da pessoa ou sendo indiferente, e só com o tempo que você começa a ter sentimentos de afetividade. Por que nós reencarnamos em grupos diversos, em agrupamentos de pessoas desconhecidas? Porque a convivência com a pessoa vai formando afeto. Você pega hoje o seu arquirrival de trabalho ou familiar, seja lá quem for, que você briga com a pessoa, não tem nenhum sentimento por ela. Aí vocês nascem como irmãos. Ou como pai e filho, mãe e filho. Esta convivência mais próxima vai desenvolvendo sentimentos. No começo pode ter briga, um pulando o pescoço do outro. Na infância e adolescência, se arranham todo, briga de todo jeito, mas aos poucos vai desenvolvendo sentimentos de afetividade, né? Então, é isso. O comportamento moral precisa ser exercitado. É muito comum a pessoa vir fazer tratamento na casa espírita
e quando é informada que está obsediada, ela briga com o obsessor, né? Como se ele fosse o responsável. O que a gente sabe de obsessão espiritual? Que eles atuam quando tem sintonia. Se nós estamos em sintonia com o malfeitor, como está o nosso estado pessoal? Angélico? Pois é, se ele está mal-humorado, xingando, brigando, o nosso estado interior é igual ao dele. Aí que está uma informação que o Espiritismo traz que a nossa ciência novamente não alcança. Você pode, na vida presente, não estar tão rancoroso, com raiva, de mau humor, mas você pode ter isso no inconsciente. As matrizes, as raízes da ligação dele e nosso estão no nosso inconsciente. Qual é a raiz? São as vivências que nós tivemos com ele em vidas passadas. As relações inamistosas estão registradas dentro de nós. É isso que causa o clube. Então, quando o Espiritismo fala de mudança de comportamento moral, não é para ser bonzinho. É para ser equilibrado, para ser lúcido. Se eu continuo tendo os meus comportamentos habituais e continuo sendo obsediado, como muitas pessoas dizem, não é porque a casa é fraca, que os passes da casa é fraco. Aí o indivíduo vai procurar casas com passe forte, né? E fica pulando de casa em casa. Agora, ele não quer mudar. O problema é do obsessor, que é um malfeitor, né? Mau caráter. O indivíduo estava levando a vida dele tranquila até agora e o obsessor cismou de aparecer. Olha que mau caráter. A gente pode obsediar o obsessor? E obsedia, né? Porque xinga. Esse desgraçado tinha que vir agora. Aí a pessoa briga com ele e fica mais afinizado. Eu estava pensando outro dia, você sabe que uma possibilidade daqueles irmãos siameses ser processo de obsessão simbiótica. Eles nascem grudados. Por que simbiótica? Porque a obsessão simbiótica, o obsessor fica de tal forma ligado no encarnado que eles começam a se sustentar um da energia do outro. Houve casos de ser afastado o obsessor, o encarnado desencarnou. Não desencarnou, ele não suportou viver sem a energia do obsessor. Uma energia pestífera, tóxica, mas olha o estado patológico de ambos. Então, nós temos que resolver essa questão da moralidade. Quando nós recebemos o convite para mudar moralmente, é para ter uma vida mais equilibrada. A moralidade é que faz com que nós nos liguemos aos planos superiores. É onde nós vamos conseguir sentir as energias mais elevadas. Não é pelo intelecto e nem pelas emoções, necessariamente. Então, é aí que nós temos que atacar. Então, por exemplo, que tal começar a exercitar a moralidade? Então, você vai embora agora, de repente você sobe no ônibus, passa por um cobrador ou motorista mal criado. Em vez de ter uma reação impulsiva, né, uma coisa sem controle, que tal abençoar ele? Abençoar ele, Deus te abençoe, por dentro. Alguém te dá uma ombrada na rua, em vez de xingar, mande luz para a pessoa. É começar a fazer o bem em todas as situações. Vamos pensar no oposto disso? Eu lembro que eu fiz um curso numa casa que o professor, um estudioso muito profundo de André Luiz, e uma vez ele falando de ecologia, que nós precisamos cuidar direito da ecologia, ele falou, mas nós temos que tomar cuidado também com a ecologia mental, porque tem muita gente soltando dejetos mentais na sociedade altamente pestíferas. Então você imagine que nós estamos em 50 pessoas aqui. Se nós começarmos a pensar mal do nosso chefe, nós vamos encher essa sala de energias perturbadoras. Agora imagine uma população, o planeta Terra, com 8 bilhões de pessoas, 7 bilhões e 900 provavelmente pensando ruim, né? Muito pouco pensando bem. Como que fica a nossa psicosfera?
Aí o que a gente quer? Que os benfeitores façam alguma coisa, que as ONGs, enfim, nós terceirizamos. E a nossa parte? E a nossa parte? Tem aquela passagem que Jesus estava andando no meio da multidão e uma mulher tocou na túnica dele e ele falou quem que tinha pegado as virtudes dele, né, as energias. A emanação de Jesus era uma emanação curativa, uma emanação salutar. O que a nossa aura exterioriza no nosso meio social? André Luiz, depois que ele desencarnou, depois de um certo tempo, ele estava aqui na crosta terrestre e ele passa por um lugar que ele vê uma nuvem muito grande e ele estranha, o que é isso? E o benfeitor fala, aquilo lá era os pensamentos agregados dos encarnados. Quem tomasse contato com aquela nuvem se desequilibraria emocionalmente, porque são pensamentos altamente perturbadores. Como é as energias do nosso quarto? Nós saímos cansados do trabalho, chegamos em casa pensando ser um refúgio, o indivíduo encosta a cabeça no sofá e fica pensando no chefe, no cara que deu fechado, não sei o que lá, e vai enchendo de formas pensamentos a casa dele. O Ernesto Bozano, um estudioso do Espiritismo, ele fala de um cara que se queixou que via um vulto na casa dele, que tinha um espírito perseguindo ele. E aí, através de uma psicofonia, o espírito falou que era a forma pensamento dele. Eram pensamentos dele materializados, que ele via e pensava que era um obsessor. Formas pensamentos. Então, como será o nosso quarto, a nossa sala, a nossa casa? Se cada um que chega lá fica xingando, brigando, reclamando, falando de coisas desnecessárias, viciosas, é vício reclamar, falar mal de alguma coisa, será que não é melhor ficar quieto? Quieto, eu não tenho nada de bom para falar, deixa eu ficar quieto. Se nós ainda não temos coisas boas para falar, é melhor se conter. O Divaldo Pereira Franco disse que quando encontrou uma vez a irmã Dulce, que ela estava muito doente e não conseguia fazer nada, e ela ficava louvando Jesus. E ficava, Jesus abençoe, alguma coisa assim. O Divaldo perguntou, irmão, o que você está fazendo? Ela falou, eu estou trabalhando para Jesus. Olha só, gente, eu estou trabalhando para Jesus, abençoando. O que nós exteriorizamos da boca quando nós falamos? Energias. Os nossos pensamentos, as nossas falas são carregadas de imagens, de emoções, de energias. Então o indivíduo que fica reclamando na casa dele, ele fica empesteando a casa. E aí o indivíduo está lá para descansar e tem uma sensação de que a casa está cheia, que a casa está suja, que tem gritaria, barulho, e não é. São os tormentos psíquicos que foram exteriorizados na casa dele. Entendeu? Tá. Bom, então, é isso. Tinha mais material, mas o tempo não dá. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que sirva para as reflexões e não me esquecendo dos ensinamentos do Espírito da Verdade do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala de 2 ensinamentos: instruí-vos e amai-vos. Leia bastante, estude bastante e faça o bem, que este é o caminho que a gente precisa. Muito obrigado, boa noite.